Quando você ouve o nome Leonardo da Vinci, o que vem à sua mente? O sorriso mais famoso da história? A perfeição anatômica do homem vitruviano? A imagem que nos venderam é a de um artista tocado por Deus. Mas, e se eu te dissesse que essa imagem é uma farsa? Que Leonardo não queria ser lembrado como pintor? Que sua verdadeira ambição era ser temido, como o maior engenheiro de guerra de seu tempo? Hoje, você vai descobrir o Leonardo que as escolas e os museus escondem, o arquiteto da destruição. Prepare-se, pois você nunca mais verá esse gênio da mesma forma. Para entender o homem, precisamos entender seu tempo. A Itália renascentista não era um lugar pacífico. Era um tabuleiro de xadrez sangrento, onde duques e generais lutavam por cada palmo de terra. Sobrevivência significava poder militar. E foi nesse cenário que, em 1482, Leonardo escreveu sua famosa carta de apresentação ao Duque de Milão. Você esperaria um portfólio de arte. Mas o que ele enviou foi um catálogo de morte. Em 10 parágrafos, 9 são dedicados a armas e engenharia militar. Ele prometia pontes móveis, leves e indestrutíveis para perseguir exércitos. Canhões mais poderosos e fáceis de transportar. Morteiros que arremessavam a uma tempestade de pedras. Barcos blindados e inatacáveis. Catapultas de eficiência jamais vista. Só no último parágrafo, quase como uma nota de rodapé, ele menciona que em tempos de paz, também sabe pintar. E ele foi contratado. Não por sua arte, mas por suas armas. Pense nisso, Da Vinci entrou para a história como um artista, mas em vida, seu salário e seu sustento vieram da guerra. Mas para projetar a destruição, Leonardo precisava entender a máquina que seria destruída, o corpo humano. Em segredo, sob o risco de ser acusado de heresia, ele dissecou mais de 30 cadáveres de homens, mulheres e crianças. Ele não fazia isso apenas pela arte. Suas anotações tratam o corpo com uma frieza mecânica. Ossos eram alavancas. Músculos, cordas e polias. O coração, uma bomba. O corpo humano, para ele, estava reduzido a um conjunto de engrenagens. Era a mesma lógica que ele aplicava às suas máquinas. A mente que pintava santos era a mesma que estudava, cientificamente, a melhor forma de desmontar um exército, peça por peça. E as máquinas que ele projetou pareciam ficção científica para o seu século. Ele desenhou o primeiro tanque de guerra blindado, uma fortaleza móvel com canhões em 360 graus, séculos antes de se tornar realidade. Projetou a precursora da metralhadora, capaz de disparar rajadas contínuas para aniquilar a infantaria inimiga. Imaginou submarinos e trajes de mergulho para ataques furtivos, capazes de afundar frotas inteiras sem serem vistos. E até mesmo uma terrível carruagem com foices giratórias, um moedor de carne sobre rodas, projetado para mutilar e abrir caminho em meio às tropas. Mas aqui reside o grande enigma. Se ele era tão genial, por que essas armas não dominaram o mundo? A verdade é que quase nenhuma foi construída. Alguns historiadores acreditam que ele sabotava os próprios projetos, inserindo erros deliberados que só ele poderia consertar, para nunca entregar totalmente o poder de suas criações. E havia outro detalhe: seus cadernos eram escritos de trás para frente, em código espelhado. Não era apenas um capricho. Era proteção. Em uma Itália governada pela Inquisição, um homem que dissecava cadáveres e projetava máquinas mortais corria o risco de ser visto como herege ou feiticeiro. Mas o medo de Leonardo era ainda mais profundo e pessoal. Em sua juventude, ele foi publicamente acusado de um crime punível com a morte na fogueira. Embora tenha sido absolvido, o trauma da perseguição o assombrou para sempre. Aquele episódio o ensinou a nunca mais confiar plenamente em ninguém e a esconder seus pensamentos e sua vida atrás de um muro de segredos. Mas, e se houvesse algo mais? É aqui que entramos no campo das teorias mais fascinantes. Especula-se que Leonardo da Vinci era membro de círculos fechados, organizações secretas que guardavam conhecimentos milenares.
A mais famosa teoria, embora controversa, o coloca como grão-mestre do Priorado de Sião, uma ordem que protegeria um segredo capaz de abalar os alicerces da Igreja. Para esses teóricos, suas invenções futuristas não eram apenas fruto de sua genialidade, mas o resultado de um conhecimento proibido, passado de geração em geração, em segredo. E aqui entramos na sua psicologia. Fato chocante: Leonardo era vegetariano. Ele amava os animais e chegava a comprar pássaros engaiolados apenas para libertá-los. Ele pregava a compaixão. Como pode a mesma mente que se recusava a comer carne, projetar com tanto esmero máquinas para massacrar milhares de homens? Esse paradoxo é talvez o maior mistério de sua vida. Ele raramente terminava suas pinturas. E o maior exemplo disso foi sua obra-prima perdida. Encomendado para pintar a grande batalha de Anghiari, um mural de guerra gigantesco, Leonardo dedicou-se como nunca. Seus esboços eram a mais pura expressão da violência e do caos do combate. Era para ser sua grande consagração como o maior artista de temas militares. Mas, por causa de uma técnica experimental que deu errado, a pintura foi destruída. A maior obra de guerra do gênio da guerra, se perdeu para sempre. Mas seus cadernos de guerra, esses ele preencheu sem parar. Mais de 13.000 páginas de anotações meticulosas. Onde você acha que estava a verdadeira paixão dele? Séculos depois, a história, e todos nós, escolhemos o Leonardo mais confortável. Preferimos lembrar do gênio que pintava a beleza. Não do arquiteto da guerra que calculava a morte. Talvez porque é mais fácil romantizar a arte do que encarar uma verdade desconfortável. Leonardo da Vinci passou a vida obcecado não por retratos, mas por armas. E talvez, o maior truque que sua genialidade já produziu, foi convencer o mundo a esquecê-lo como engenheiro da morte. A história está cheia de verdades escondidas. Se você gostou de desvendar esta, inscreva-se no Legado dos Esquecidos e ative o sino. Deixe seu like para que mais pessoas conheçam o verdadeiro Leonardo. Porque no próximo episódio, você vai conhecer um gênio ainda mais sombrio, e tão esquecido quanto ele. O passado não morreu. Ele está apenas esperando para ser revelado.